eu gostaria muito de, como nós tivemos o Thanksgiving ontem, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui hoje. É um privilégio para todos nós que deixamos as nossas vidas atarefadas, corridas, para que possamos em alguns minutos, nessa sexta-feira, estarmos recolhendo os ensinamentos que nos ajudarão a galgar e a caminhar pelas estradas e as veredas que nós mesmos escolhemos e que o Pai nos ajudou a desenvolver, para que ao final do nosso caminho nós possamos voltar à pátria espiritual, pelo menos um pouco melhores do que quando nós aqui chegamos. E nada melhor do que os livros e os caminhos que nos foram deixados e ensinados pelo Cristo, como um guia, como um caminho, como uma orientação precisa, para que pudéssemos seguir os caminhos e pudéssemos achar os nossos próprios aprendizados, através dessa estrada maravilhosa que a vida nos deixou. Allan Kardec diz logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras foram objetos de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, em qualquer momento, em qualquer instante. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida pública ou privada, o princípio de todas as relações fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. É essa parte que será objeto exclusivo dessa obra, e ele fala aqui a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. É um código divino que abrange todas as circunstâncias e todos os aspectos da nossa vida, pública e privada. Emmanuel, também na introdução e no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz que no imenso conjunto dos ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do mestre, além disso, não constitui um impositivo somente para os místeres da adoração. Então, as lições, o Evangelho, não deve ser apenas usado para adoração ou para os cultos religiosos. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Ou seja, o Evangelho não se reduz àquele livro na qual nós seguramos nas mãos e nos ajoelhamos na hora de rezar, na hora de orar. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e para a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. A sinagoga, a igreja, a mesquita, o templo, o centro espírita, a nossa casa, o nosso escritório, o nosso local de trabalho, o nosso grupo de amigos, os nossos familiares, os amigos com os quais nós nos relacionamos, no supermercado, quando nós encontramos ou vamos contratar um serviço, em qualquer circunstância da nossa vida, da nossa existência, o Evangelho é um guia de conduta, é um guia de comportamento moral que está à nossa disposição. O Chico ainda dizia que centro espírita que o espiritismo
o Chico dizia que o centro espírita é ciência, é filosofia e é religião, mas é muito mais evangelho. Podemos concluir, então, que o evangelho é um código moral de conduta diária e não somente um livro para ser lido e admirado. Quando a gente pensa nessa forma, e a gente vê os evangelhos que foram colocados à nossa disposição, e como nós lemos e como nós estudamos o evangelho, em algum momento ele se torna bastante complexo, difícil de entender. A linguagem utilizada é muito antiga, é muito arcaica. As passagens, muitas vezes, têm aspectos culturais relativos à vida do povo hebreu há mais de 2000 anos atrás, difíceis de entender, difíceis de compreender. Se nós não fizermos uma leitura atenta, se nós não mergulharmos dentro do Evangelho como uma forma de estudo diário e contínuo, nós muitas vezes perdemos a essência dessa lição e a essência desse ensinamento. Brilhante, fundamental, eu diria que é uma das coisas mais marcantes que nos foi deixada nos últimos 60 anos, é o trabalho que foi feito por Honório Onofre Abreu, apoiado pela União Espírita Mineira, que fez um estudo aprofundado do Evangelho, que foi o alicerce, que foi a semente daquilo que hoje nós conhecemos como NEP, o Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho. Esse estudo, que foi desenvolvido pelo Honório Onofre Abreu há mais de 60 anos, tem uma profundidade na análise das passagens do Evangelho. Que os seus principais discípulos hoje são Haroldo Dutra Dias, Arthur Valadares, Simão Pedro, Aloísio Elias, que tem aquele programa miudinho, todos eles são discípulos diretos e formados pela União Espírita Mineira e discípulos diretos de Honório Onofre Abreu, que fazem um estudo aprofundado do Evangelho, fazem a tradução daquelas passagens difíceis, complexas, para o nosso dia a dia, para as coisas que nós podemos fazer hoje. Para como nós podemos trazer o Evangelho para a nossa existência e para a nossa vida. E por que esse trabalho é tão fundamental, ele é tão importante? Porque traz o Evangelho distante, inteligível, inatingível em alguns momentos, para a nossa mesa, para a nossa mão, para a nossa vida, para os nossos costumes, para as nossas atitudes em todos os instantes e a todos os momentos. É como se fizessem uma tradução da linguagem do Evangelho de 2000 anos atrás para as nossas necessidades no dia de hoje. Como usar aquelas lições? O que elas significam? O que está por detrás dessas palavras do Cristo? O que ele pode fazer? Então o Evangelho deixa de ser uma coisa que nós estudamos e fica assim esquecido na gaveta. É uma mensagem que nós podemos trazer na simplicidade desse trabalho para o nosso dia a dia, para a prática, para a existência, para o nosso comportamento diário. Coisas que nós podemos começar a fazer hoje, já, de imediato. E não quando aquele pensamento que a gente diz, nossa, um dia, quem sabe eu vou entender, eu vou conseguir fazer isso, porque a gente ainda tem aquela dimensão e aquela visão de um evangelho muito distante, até inalcançável e inatingível. Nós conseguimos trazer tudo isso para o dia de hoje, para isso que nós vamos ver. O que nós vamos ver hoje, inclusive, essa é uma das primeiras lições neste processo da introdução, do estudo aprofundado do Evangelho. Essa é uma das primeiras lições que eles nos trazem, dentro dos seus livros, dentro dos seus trabalhos, porque ela tem a ver com o processo inicial de reformulação do pensamento de todos nós. É uma lição que nos impulsiona, que nos alerta para a necessidade da transformação, que é uma constante na nossa existência. Muitas vezes nós estamos acomodados com uma posição porque aquela posição nos é confortável. A gente não tem muitos problemas, não tem muita dor de cabeça, a gente se acomoda e se acostuma e etc. Mas, de acomodado e acostumado com alguma situação, o sapo morreu cozido sem perceber. Todos conhecem aquela história? Põe um sapo numa panela de água fria e põe ele no fogo. Ele vai se acostumando com a temperatura, vai se acostumando, ele é cozido vivo e não percebe, porque ele não consegue sair fora. Então, isso acaba acontecendo com a gente. O que nós vamos ver aqui hoje é só uma condensação em 40, 45 minutos dos nossos estudos de segunda-feira.
O que eu trouxe aqui hoje foi só assim um certo resumo dos estudos que a gente faz de segunda-feira no Evangelho, o Gospel for Our Daily Lives, que é o Evangelho aplicado para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O que nós vamos ver aqui é a introdução ou o aspecto a respeito do processo da purificação do templo. Antes da gente entrar na palestra, antes da gente entrar na passagem em si, nós vamos procurar entender o que é o pátio dos gentios. O pátio dos gentios... muito bem. Sabia que tinha aqui. O pátio dos gentios é esse pátio, são esses dois pátios que estão marcados aqui, nas laterais do Templo de Jerusalém. Este aqui é o Templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Salomão. É o templo que estava erguido ao tempo do Cristo e foi o templo mais importante para os judeus durante todo o reinado, durante toda a presença do povo judeu na Palestina. Então, o pátio dos gentios são esses dois courtyards que estão aqui do lado. Essas áreas que estão aqui na frente, o pátio das mulheres, o altar e esse lugar sagrado, esta área central do templo, ela era destinada única e exclusivamente aos judeus. Apenas os judeus poderiam entrar nessa área do pátio. Essas duas áreas que estavam aqui afora, elas eram abertas aos não-judeus também. E o que era esse pátio? Qual era a razão dele? Por que ele estava lá? O átrio ou o pátio dos gentios era originariamente um espaço do antigo templo de Jerusalém, não reservado exclusivamente aos judeus, que podiam ascender todos com liberdade, independente da cultura, da língua ou da orientação religiosa que pertenciam. Quer dizer, é um espaço de encontro e multiplicidade. Aqui reuniam-se os rabinos e mestres da lei, prontos para ouvir as perguntas das pessoas sobre Deus e para responder de forma respeitosa e compassiva toda e qualquer dúvida que pudesse existir naquela época. Aí começam os aprendizados, né? Aí começa a tradução dos aspectos culturais da época. Por que o templo? Por que essa necessidade de você trazer essas pessoas? Por que você tinha que abrir aos judeus e aos não-judeus e assim por diante? Primeiro a gente tem que lembrar que o povo judeu estava espalhado por todo o mundo conhecido daquela época. Nós não podemos esquecer que ele foi dividido nas 12 tribos, depois as 12 tribos se instalaram em 12 países diferentes, cada um com a sua cultura e assim por diante. O povo judeu foi o primeiro que teve o conceito da unicidade divina, ou do Deus único. Todos os outros povos da antiguidade, tanto os egípcios, quanto os romanos, quanto outros povos da antiguidade, da Ásia, daquele meio do Oriente Médio, tinham diversos deuses, tinham diversas entidades nas quais eles adoravam. Então os judeus foram os primeiros que trouxeram isso. Então as pessoas que vinham de fora, que gostariam de ter contato com essa cultura, de ter contato com esse conhecimento, podiam ser recebidos no pátio dos gentios, que era o pátio de todos os povos. Era o pátio em que então os sacerdotes se comunicavam com as pessoas e davam as suas orientações e respondiam as perguntas e assim por diante. Mas, como tudo na nossa vida, existem os interesses, existem as coisas que começam a falar mais alto do que simplesmente os aspectos culturais e religiosos. Começou-se a estabelecer, de uma forma natural, num primeiro momento, um certo comércio, uma certa utilização deste espaço, até para ajudar as pessoas que vinham de fora. De novo, as 12 tribos, os judeus se instalaram longe, falavam línguas diferentes, usavam moedas diferentes, tinham costumes locais diferentes. Então, quando esses judeus vinham em peregrinação ao templo, e nós lembramos que nas grandes festas judaicas, a celebração do Pesach, que é a celebração da Páscoa judaica, e algumas outras festas, era quase que obrigatório a vinda e a imigração de todos esses povos para o templo de Jerusalém, para prestarem as suas homenagens, renderem os seus sacrifícios e assim por diante. Então, essas pessoas vinham de longe, de fora,
com moedas diferentes, com uma língua diferente. Não podiam trazer os seus carneiros, os seus animais para oferecer em sacrifício, como era a tradição do povo. Então, as próprias pessoas locais, num primeiro momento, para ajudar, começaram a usar o pátio de gentil para fazer o câmbio da moeda, para que você pudesse pagar a sua estadia, para que você pudesse comprar um animal. Olha, eu não posso trazer o meu cordeiro de longe, então eu vou comprar um que já está no pátio de Jerusalém, no pátio dos gentios, já estava ali do lado e assim por diante. Então começou a ter esse comércio, num primeiro momento, para ajudar as pessoas. Num segundo momento, começou a ver isso como uma forma de renda e uma forma, então, de você começar a controlar o poder dentro daqueles pátios. Então, aquilo se foi transformado num centro de comércio. O pátio dos gentios perdeu o significado original, que era do contato dos sacerdotes com os povos, para que pudessem explicar isso, para se virar um ponto de comércio. Então, aquilo acabou contaminando o local. Muito bem. Dentro desse estudo, o estudo do NEP, chama-se Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho. Quando você fala em práticas do Evangelho, nós temos que começar a traduzir essa linguagem do Evangelho para o nosso dia a dia. Para que ao final do estudo nós podemos dizer, bom, esse estudo hoje eu aprendi isso e a partir de agora eu posso fazer isso ou adotar aquele comportamento porque eu já aprendi e vi uma coisa diferente. Então vamos trazer isso aqui para a nossa vida. Vamos trazer essa situação para aquilo que nós temos no nosso dia a dia, na nossa existência e tudo mais. De acordo com Paulo, e isso está na primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus? Na nossa vida, o nosso corpo é o templo do Espírito. Nesse ensinamento, o templo de Jerusalém era o templo, o lugar sagrado de adoração a Deus. Naquele caso, o templo foi contaminado, foi pervertido nos seus valores e nos seus ideais iniciais, contaminados pelos interesses que haviam naquela época. Nós, como espíritos imortais encarnados, usando desta existência para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, com o passar dos anos em que aqui estamos, esquecemos dos nossos objetivos prioritários, primordiais, primários da nossa existência e nos deixamos contaminar em excesso pelos valores e pelos interesses que reinam nesta terra. Nós nos deixamos acabar sendo contaminados pelo interesse, pela cobiça, pela inveja, pela raiva, por todos os sentimentos menos nobres que contaminam os valores do espírito. Então nós acabamos nos contaminando dessa mesma forma. Em algum momento na nossa existência, nós vamos ter alguma experiência que nós vamos despertar para os reais valores e as reais necessidades e aquilo que nós estamos fazendo nesta existência. No dia em que isso acontecer, nós também vamos começar um processo de purificação. O templo do Espírito, na linguagem figurada, ele significa o nosso coração. Porque numa linguagem figurada, o nosso coração é a sede do sentimento. A nossa mente, a nossa cabeça é a sede do pensamento, é a sede da razão. Mas o nosso coração é a sede do sentimento. É onde nós, teoricamente, guardamos os sentimentos que valem para o nosso espírito, os sentimentos imortais que nós temos que desenvolver. E qual é o primeiro e o maior valor, o maior ensinamento, o maior sentimento que nós temos que ter, que nós aprendemos em todas as leis? Amará teu Deus com toda a sua força e com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Se nós temos esse valor, esse sentimento no nosso coração, e nós protegemos esse valor, nosso coração, o nosso templo espiritual nunca vai ser invadido, porque este sentimento vai estar sempre comandando. Mas, o que fazemos então com esse sentimento e a sede do nosso espírito? Nós nos deixamos contaminar. No primeiro momento por um interesse mesquinho, no segundo momento pela vaidade, pelo orgulho, por alguma outra coisa, e nós vamos deixando então esses valores contaminando a nossa existência. Porque no dia a dia é difícil amar, perdoar,
ser benevolente com um chefe rabugento, difícil, resmungão, duro, exigente. É difícil você sorrir e procurar entender os problemas daquela pessoa quando alguém te corta na I4, naquele trânsito, né, das 6 da tarde, que a gente já está atrasado, cansado. É difícil manter essa paciência, essa serenidade. É difícil nós entendermos a posição de um colega de trabalho que do nada começa a discutir com você por um problema bobo. E a gente acha que nós estamos sendo assim vítimas de um grande negócio, mas que a gente não entende qual é o problema dele, porque nós estamos sendo agredidos, teoricamente, de uma forma gratuita. Então aquela pessoa não gosta de mim, eu não sei o que eu fiz e assim por diante. Então nós vamos nos deixando contaminar por esses valores que o dia a dia nos traz. O que acontece então? É chegada a hora da modificação. Nessa modificação, nós vemos na seguinte passagem. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E essa passagem está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. Vamos começar, e esse é um outro ponto bastante interessante do estudo do NEP, que essas passagens elas são quebradas em diversas frases, e aí essas frases vão sendo analisadas e vão sendo estudadas para que a gente possa extrair o ensinamento que nós estamos precisando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O estudo do Evangelho, ele vai por camadas. Não existe um estudo definido e definitivo do Evangelho. Cada vez que nós voltarmos a essa mesma lição, nós vamos ter uma interpretação e nós vamos tirar uma conclusão diferente. Porque a nossa visão muda. À medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nós conseguimos aprofundar ainda mais as mensagens que nós estamos tirando. Então não é porque nós estamos fazendo esse estudo aqui hoje que nós já sabemos tudo a respeito da purificação do templo. Se nós voltarmos dele daqui a 3 anos, ele já vai ter uma outra conotação completamente diferente. Porque nós já vamos estar mais maduros, espero. Nós vamos estar mais evoluídos, se Deus quiser. Nós vamos estar mais preparados, tomara, para que a gente possa entender um pouco mais fundo esses processos e esses ensinamentos. A cada vez que a gente volta, a gente aprende alguma coisa diferente. Então não tem nada definitivo. Esses são os 2 aspectos que eu gostaria de falar. Um outro ponto importante, agora começamos a trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Em todas as passagens, em todas as fotos, em todas as figuras que existem disponíveis hoje no Google, por exemplo, quando você põe a purificação do templo, todas elas, de alguma forma, mostram um Jesus agressivo, violento até, quando ele põe esse chicote na mão dele, e ele sai então expulsando as pessoas do templo. Porque nós fazemos essa leitura de uma forma literal. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito do que são os textos sagrados. Os textos sagrados, os 4 evangelhos canônicos que estão inclusos na Bíblia, o chamado Novo Testamento, foram escritos por 4 homens semi-analfabetos, sem condições de escritas adequadas, precisando desesperadamente de pergaminho, tendo que extrair a tinta de plantas, e escreveram os evangelhos depois de 30, 40, 50 anos da passagem do Cristo, e todos eles de memória. Então, se você pegar os 4 evangelhos, não era que alguém estava ali ao lado do Cristo com um telefone que hoje todo mundo vai, né, já põe logo no Facebook, etc., né, dá like no post, Cristo on the Mount, né, Cristo chegou no Monte Sinai, aí vamos fazer,
Faz um blog, já vai fazer um vídeo, live aqui, eu e o Cristo, né? Pá. Não tem nada disso. As pessoas guardavam o ensinamento de coração e de memória. Então as palavras eram feitas, as escritas foram feitas numa língua que hoje já não existe praticamente, o aramaico original, digamos assim, o aramaico arcaico, que já não existe mais. Muitos deles depois já foram traduzidos, escritos em grego. Do grego foram traduzidos para o latim. Do latim foram traduzidos para as outras línguas. Então, olha só a questão da comunicação e da linguagem. E nós estamos estudando textos literalmente como se Cristo tivesse entrado no templo e expulsado as pessoas. Chicoteado as pessoas, agredido as pessoas de uma forma violenta. E isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo no estudo do Evangelho. Isso não faz sentido. Esse não é o Cristo que eu conheço. Esse não é o Cristo para o qual eu fui apresentado. Então, quando nós começamos a questionar isso, nós começamos a ver as interpretações de uma maneira completamente diferente. Nós temos que ter sempre isso muito claro. Os evangelhos foram escritos 30, 40 anos depois da passagem do Cristo, de memória. Então, há que ter muito cuidado com as traduções e as interpretações literais do texto. Por isso que aqui tem que entrar componentes da língua, da cultura, do costume, da época, da situação política, do domínio romano e assim por diante. Nós não conseguimos, eu particularmente não consigo entender um Cristo violento, agressivo dessa forma. Firme, muito provavelmente. Duro, provavelmente. Violento, jamais. Agressivo, nunca. De forma nenhuma. Então, isto já nos faz pensar a respeito dos processos e daquilo que realmente aconteceu durante essa passagem. Então, vamos começar a analisar frase por frase. E chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Por que ele chegou em Jerusalém? Porque esta entrada, ou essa purificação do templo, se deu logo alguns dias, tipo no dia seguinte ou 2 dias depois, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquilo que ficou conhecido pelas tradições cristãs como Domingo de Ramos, que ele entrou sendo saudado pela multidão e etc, 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 e no dia seguinte ou 2 dias depois ele foi a Jerusalém novamente para fazer essa visita no templo. Nesta entrada, nessa passagem, nessa chegada de Jesus a Jerusalém, ele estava hospedado na casa de Marta e de Maria, que estavam a cerca de 3 quilômetros da cidade principal. Então ele volta a Jerusalém, ele vai a Jerusalém, ele chega a Jerusalém e ali ele entra no templo. Não está claro ali, e diz o seguinte, ele começou a expulsar, fazendo isso ou fazendo aquilo, ou fazendo aquela atitude, ou tendo aquela agressividade e assim por diante. Começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. De que forma que ele faz isso? De que maneira que ele faz essa expulsão, ou que ele põe as pessoas para fora? Seguramente não foi de uma maneira violenta. Seguramente não foi segurando um chicote na mão e colocando as pessoas para correr e assim por diante. Muito provavelmente isso deve ter acontecido porque no ato de você tocar esses animais para fora, e no centro, nesse pátio de Jerusalém, no pátio dos gentios, nós tínhamos cordeiros, nós tínhamos carneiros, nós tínhamos bois e vacas. No ato de você tocar esses animais para fora, a própria movimentação desses animais assusta as pessoas. Você está num pátio, você está num lugar cheio de gente, de repente aqueles animais começam a correr, e você olha para trás, você é o primeiro a sair correndo. Você é o primeiro a fugir daquela confusão, daqueles problemas e assim por diante. Quando é que você tira, como é que você move essa montanha, essa quantidade de animais para fora de um local como esse? Não é
Dona Vaca, a senhora poderia, por gentileza, se afastar porque esse lugar é um local sagrado e nós estamos aqui para o estudo das lições do meu pai? A vaca não vai se movimentar naquele sentido. Mas se você fizer um chicote e ameaçar tocar, esses animais começam a se movimentar. Então, quando se fala que Jesus começou a expulsar as pessoas do templo, talvez ele não tenha expulsado as pessoas, talvez ele tenha começado a fazer essa limpeza e os próprios animais começaram a levar as pessoas para fora. Então é muito complicado quando a gente faz uma interpretação, porque não tinha ali ninguém escrevendo do lado. Jesus começou a expulsar porque empurrava, porque dizia que isso aqui era a casa do meu pai e assim por diante. Não existe uma, como é que se fala? Uma literatura confiável que você possa ir nos detalhes. Mas quando a gente aprende a pensar, aprende a raciocinar, aprende a interpretar o Evangelho, nós começamos a ver que as figuras do Cristo violento não casam com aquilo que a gente conhece. Então, existem outras explicações mais lógicas para esse movimento. Mas, isto é com relação à passagem que está no Evangelho. Vamos trazer isso para o dia a dia? Vamos trazer isso para a nossa vida? Isso que é o ponto principal. Ao final de todo o estudo do Evangelho, nós temos que ver como é que eu trago isso para a minha vida? Como é que eu aplico isso na minha existência, no meu dia a dia? Nós nos deixamos contaminar pelos diversos influências e valores que o mundo material nos traz. O ódio, a inveja, a cobiça. Em algum momento, a vida vai nos fazer despertar. Se nós não sairmos da nossa zona de conforto por livre e espontânea vontade, em busca de um progresso e de um crescimento espiritual, a vida vai nos trazer lições, fatos e acontecimentos que vão nos fazer despertar. Quando nós despertamos para as novas realidades, a primeira coisa que nós fazemos é: socorro, meu Deus, ai Jesus me acuda. Estou mentindo? Quando o problema aparece, quando a situação caótica se apresenta na nossa frente, ai meu Deus me ajuda, ai Jesus me acuda. A gente rapidamente vai procurar o consolo no Pai. E por que a gente faz isso? Porque instintivamente nós sabemos que nós temos um Criador. Nós sabemos, a centelha divina do Pai habita dentro de nós. Então nós sabemos que no momento do desespero, do aperto, da dificuldade, se nós corrermos para Ele, Ele vai nos acudir. Talvez não na hora, talvez não tão rápido quanto a gente queira, mas Ele vai nos amparar. Então nós procuramos alguma relação ou alguma religação com a religiosidade, com a religião, com o divino, para que nós possamos sair da situação desconfortável que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Aí nós estabelecemos o primeiro contato com o Cristo. Aí nós começamos a entender e a receber as lições que Ele vai nos dando, as mensagens que Ele vai nos passando. E quanto mais nós vamos conhecendo essas mensagens, mais nós vamos vendo que as mensagens do Cristo e os valores do Cristo são absolutamente antagônicas e contrárias aos valores do mundo. Aquilo que o Cristo ensina, e muito mais do que ensina, aquilo que o Cristo viveu, é absolutamente contrário àquilo que a sociedade e o mundo hoje exigem de nós. O Cristo fala em humildade, em perdão, em entendimento, em paciência, em caridade, em abnegação, em se anular a si próprio em prol do outro. A sociedade hoje nos diz: você tem que ser o número 1, você tem que estar sempre no topo, você tem que ser o melhor, você não pode deixar barato, você não pode se deixar ser usado, você não pode deixar ser pisado, você tem que se valorizar, você tem que se impor. Esses são os valores da sociedade. Quando a gente começa a pegar os valores do Cristo e os valores da sociedade, o que acontece dentro de nós? O conflito. Os valores começam a se conflitar de uma tal maneira que ele começa a fazer um movimento de expulsar esses valores antigos de dentro de nós. Quando os valores do Cristo entram dentro de nós, existe uma rebelião, existe um turbilhão, porque os valores antigos, aqueles que não nos pertencem, começam a ser expulsos. Você começa a ter um conflito interno
com as suas dificuldades, com as suas situações. Você passa, inclusive, a perceber e ficar em dúvida, mas o mundo me pede isso, mas, puxa, e se eu fizer isso, todo mundo vai pensar que eu sou fraco, todo mundo vai passar a tirar proveito de mim, eu vou ser humilhado pelas pessoas, as pessoas vão rir e assim por diante. E a gente começa a entrar nesse conflito tremendo. O que é o resultado desse conflito? Nada mais do que é esse movimento que o Cristo faz quando entra na nossa vida. Outra coisa importante e interessante aqui. Chegando a Jerusalém, o que é Jerusalém? Jerusalém representa o ponto sagrado de 3 religiões. O judaísmo, o catolicismo e o islamismo. As 3 religiões têm Jerusalém como a sua cidade sagrada. O cristianismo. As 3 religiões têm Jerusalém como a sua cidade sagrada. Então, quando Cristo chegou a Jerusalém, Cristo chegou ao lugar sagrado. Quando Cristo chegou ao nosso coração, Cristo chegou ao lugar sagrado do nosso espírito. Ele foi a Jerusalém. Ele foi ao nosso coração. Ele nos tocou. E ali ele começou a expulsar. Esse começou a expulsar significa que esse processo de expulsar esses valores antigos não é alguma coisa que vai se terminar do dia para a noite. É um processo contínuo. Até nós atingirmos a mesma perfeição que o Cristo tem, nós vamos continuar sempre nesse processo de expulsar e de purificar as impurezas que nós temos. É um processo demorado, é um processo complexo, longo, mas é um processo em que cada vez em que nós expulsamos alguma coisa, nós vamos nos fortalecendo com relação a isso. Então, não vamos imaginar que só porque nós deixamos o Cristo entrar em nossos corações nessa existência, ao final desta existência nós estaremos prontos e aptos. Tá bom, já fiz meu papel, já fiz a minha purificação, já estou pronto, já estou ótimo. A gente pode estar, quando muito, pronto para ser acolhido numa colônia assim, vizinha de nosso lar. Ainda não dá para chegar em nosso lar. Nós vamos ser assim, vizinhos de nosso lar, talvez... Talvez, se a gente der muita sorte, a gente pode nós podemos ser vizinhos de nosso lar. Mas é um processo contínuo. E começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. O que nós fazemos com esses valores que nós temos hoje dentro de nós? O ódio, a cobiça, o medo muitas vezes. A gente compra e vende posições na nossa vida. A gente compra e vende posições e relações que nós temos. Vou ficar bem com fulano, vou ficar bem com ciclano, vou fazer isso porque assim não vou arrumar encrenca com o Beltrano, vou fazer dessa forma porque assim o meu cunhado, minha cunhada não me perturba e está tudo certo. Mas você começa a fazer coisas que são até contra os seus valores, mas você está negociando, você está comprando situações cômodas na nossa existência. Então, quando Cristo entra, nós começamos a expulsar e esse comércio já não é mais feito dessa forma. A gente já pensa 2 vezes. Então, aplicando para a nossa vida, o que isso significa? Jesus chegou em Jerusalém, Jesus chegou no nosso coração. Os valores que ele trouxe para nós nos fazem rever as nossas posturas e comportamentos. E nós começamos um processo de transformação, deixando com que esses valores se vão, para que outros mais puros entrem na nossa vida e tomem conta das nossas posições, dos nossos posicionamentos e das nossas decisões. E este é um processo contínuo que nós vamos levando. Depois disso, o próximo verso diz: derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Será que foi ele mesmo que derrubou essas mesas ou foram os animais? E vamos supor que se ele derrubasse essas mesas em sua passagem, ou as pessoas que estavam fugindo derrubassem essas mesas. Como é que nós podemos interpretar tudo isso? O que significam essas mesas? O que eram os cambistas? Os cambistas eram aqueles que faziam a troca
das moedas do povo que vinha de outras terras para fazerem as transações comerciais da próprio local, inerentes à visita e ao cumprimento dos seus deveres. Esses comerciantes, aqueles que vendiam pombas, também eram pessoas que estavam ali vendendo os seus objetos e vendendo, digamos assim, as suas mercadorias para que elas pudessem ser utilizadas durante os processos de holocausto, os processos de oferendas e assim por diante. Então isso era um serviço que era oferecido. O que nós estamos fazendo com os nossos valores, conforme eu disse um pouquinho antes? Nós não estamos fazendo um comércio também? Nós não estamos negociando posições? Quando nós temos esses valores, nós começamos a fazer com que essas mesas de negociações, elas se virem. Elas se vão pelo chão. Por quê? Porque nós precisamos ir retirando as bases do homem velho dentro de nós. Existe uma reviravolta dentro dos nossos conceitos e valores. Nós pensamos e começamos a pensar diferente daquilo que nós temos. Então este processo de transformação faz com que essas mesas se tombem, faz com que as moedas e as mercadorias que estão em cima da mesa se vão pelo chão. E elas têm que ir, nós temos que deixar essas coisas irem. Para que nós possamos abrir espaço para o novo, nós temos que abrir mão do velho. E o velho, em algum momento, nós temos que deixar que vá no chão, que se perca, que se corra para longe, para que a gente possa receber o novo. Que o novo que nós estamos recebendo é muito mais valioso daquilo que está sendo perdido agora. Mas a nossa situação, a nossa situação de ligação com a matéria, a nossa incredulidade, a falta de confiança, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar que aquilo que está vindo para nós é muito mais valioso. E eu não falo de valores materiais. Eu não falo de valores monetários, financeiros. Eu falo a respeito dos valores da imortalidade. Daqueles valores que a traça não corrói e a ferrugem, que a traça não come e a ferrugem não corrói. Os valores que nós vamos levar conosco para as nossas próprias existências, o fortalecimento das nossas bases espirituais e tudo aquilo que nós ainda temos que desenvolver em cima de todas essas lições que nós devemos estar colocando. Esses homens que vendiam pombas, o que eles significam? As pombas eram os animais menores, era o menor tipo de oferenda que você poderia fazer em sacrifício no templo. Aqueles que eram mais abastados, que tinham mais poderes econômicos, recolhiam ou faziam a oferta dos seus animais grandes, as vacas, os bezerros, os carneiros e assim por diante. Mas aqueles mais pobres, aqueles mais humildes, compravam as suas pombas e faziam a oferta das pombas e assim por diante. Então, se nós estamos comercializando com os valores pequenos, isto significa que num momento qualquer nós poderíamos estar eventualmente comercializando com os valores grandes. Então esses pequenos valores negativos que nós temos dentro de nós, eles também têm que ser expulsados. Eles também têm que ser levados para trás. Porque essa é a base da nossa transformação. Isto são sentimentos e valores que se instalam no nosso coração. E de novo, quando Cristo entra na nossa existência, na nossa vida, isso tudo passa por uma transformação absolutamente gigantesca. Os nossos conflitos de valores passam a ser uma constante na nossa vida. Então, quando ele entra e deixa que as cadeiras que vendiam pombas, derruba as mesas das cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, ele vai tirando a gente da nossa zona de conforto. Os próprios valores do Cristo nos tiram da nossa zona de conforto. Nós começamos a questionar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando. Nós começamos a pensar nas coisas que nós fazemos e falamos, puxa, mas isso não está muito de acordo. Isso não está muito certo com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vi e assim por diante. Então, estas situações de transformação dentro de nós, elas normalmente ocorrem por alguma situação que vira de ponta cabeça a nossa vida. Os nossos valores que estão colocados em cima da mesa, eles acabam indo-se pelas nossas mãos e pelos nossos dedos. E a gente não percebe. Ou começa a voltar desesperadamente tentando recuperar aquilo que caiu no chão. E a gente não consegue dar valor àquilo que está esperando ali assim que nós sairmos daquele templo. Para muitos de nós, a experiência da imigração para os Estados Unidos representa exatamente isso.
Eu escutei já isso. Tem uma pessoa muito querida, a dona Jane, lá do Centro Espírita Caridade Cristã. Ela diz que os imigrantes, ou aqueles como nós que viemos para cá, nós temos a oportunidade de termos uma segunda encarnação dentro da primeira, com o agravante de que agora nós lembramos o que a gente era no passado. Então aquilo que nós deixamos para trás nesse processo de transformação eram valores, eram sentimentos muito fortes, muito arraigados dentro de nós. Família, diversão, conceitos, amizades, locais de trabalho, formação, valores, coisas que nós fazíamos e assim por diante, e que quando a gente vem para cá, esses valores são perdidos. Eles viram a nossa vida de ponta cabeça. E nós começamos a olhar para trás e dizer, nossa, cadê meu carnaval? E cadê meus feriados? E cadê minhas coisas? Cadê minha família? E a gente vai atrás daquelas coisas. E nós não estamos olhando o que tem adiante de nós aqui nesse país. De novo, não falo de dinheiro, recursos materiais, ganhos monetários, nada disso. Eu tenho certeza que todos nós, dentro dessa sala, com as experiências que nós temos vivendo nesse país como imigrantes, nós já crescemos muito. E talvez não teríamos crescido tanto se ainda estivéssemos na nossa zona de conforto, cercado pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos amam, pelas situações que nos são caras e confortáveis. Então, isto é um grande exemplo do que a vida faz, quais são as transformações e as coisas que são mudadas na nossa existência e que muitas vezes a gente fica olhando aquilo que nós perdemos e não vemos os ganhos que nós estamos tendo aqui na frente. Então, esse é o processo de derrubar as mesas, conforme fez o Cristo. Ele ainda dizia o seguinte, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Essa passagem, ela está no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. A passagem exata diz o seguinte, sim, a esses o levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E era exatamente isso, o princípio, o conceito do pátio dos gentios. Era a casa de oração para todos os povos, não era só para os judeus. O local sagrado reservado exclusivamente aos judeus estava ali, mas o pátio, o átrio dos gentios, era uma casa de oração para todos os povos, para que todos pudessem vir ali e ser atendidos pelos sacerdotes, receberem as informações e os conceitos do Deus único, do Deus sagrado, do Deus divino e dos ensinamentos que ali estavam. E isto tudo foi deturpado. Então o Cristo, quando entrou ali, deu esta mensagem. A minha casa será chamada casa de orações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Esta casa será chamada casa de orações, porque nesta casa aqui está a centelha divina. E nesta casa é onde nós devemos adorar ao nosso Pai, ao nosso Criador. Quando Cristo entra aqui e expulsa esses valores, Ele está expulsando todos os ladrões que nós deixamos entrar aqui. Os ladrões da nossa tranquilidade. Os ladrões da nossa consciência limpa e tranquila. Os ladrões dos nossos valores retos que nós temos intrínsecos dentro de nós. Os ladrões da nossa serenidade. Os ladrões da nossa saúde, muitas vezes. Então o Cristo começa a expulsar esses ladrões para fora, para longe. Porque nós deixamos de alguma forma esses valores, esses sentimentos menos nobres, roubarem de nós essas coisas todas. Nós fizemos disso um covil de ladrão porque nós fizemos um desvirtuamento das coisas santas. Isso pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. E nós estamos expulsando os ladrões, né? Porque com o comércio e qualquer outro tipo de interesse que não seja de natureza estritamente espiritual, estamos colocando nós mesmos na dependência das coisas exteriores. Estamos roubando essa oportunidade, essa experiência valiosa. E a pessoa se deixa roubar porque é dada a acomodação, à facilidade.
entre o renovar-se mentalmente e acender uma vela, é claro que a última providência é mais cômoda. Então nós temos que voltar a tomar conta da nossa casa sagrada, tomando a responsabilidade sobre as nossas próprias atitudes, os nossos valores e os nossos conceitos. Dentro dessa passagem, essa última frase aqui é aquilo que, na minha visão pessoal, não tem ninguém que tenha dito isso, mas na minha visão pessoal, é aquilo que deixa para nós a mensagem mais marcante de toda essa passagem. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Quem é toda a multidão? Toda a multidão eram as pessoas que ouviam o Cristo, que escutavam a sua mensagem. Eles estavam maravilhados com aquele rabi que vinha trazer e exemplificar principalmente o exemplo do amor, da caridade, da benevolência, todos os valores sagrados que ele trouxe para nós. E as pessoas estavam maravilhadas com aquilo e com aquilo com que ele conseguia produzir. Os sacerdotes, entre aspas, estavam perdendo o controle da população e dos seus tutelados. Estavam perdendo a sua autonomia e o seu prestígio, porque eles eram os intérpretes, os intermediários para se chegar até Deus. E o Cristo estava mostrando a todos eles que não se precisava daquelas pessoas para fazer isso. Que a nossa ligação com o divino, com o sagrado, ela pode ser direta, porque essa centelha divina que nós temos dentro de nós estabelece essa ligação e essa relação. Então esses sacerdotes começaram a ficar preocupados, porque estavam perdendo o seu poder e perdendo o controle, o seu prestígio, o seu status. Eles já não teriam mais os templos para cuidar. Eles não receberiam os holocaustos. As pessoas não mais o procurariam em troca de favores e de interesses. A sua vaidade, o seu orgulho, o seu prestígio estava sendo eliminado por aquele Galileu. Quem são essas multidões quando nós trazemos para a nossa vida? Essas multidões são as múltiplas personalidades e experiências que nós já tivemos. São os muitos homens que já habitavam e habitam dentro de nós, com as nossas experiências do passado, que nós não nos lembramos nesta vida, nesta encarnação, mas seguramente fazem parte da composição da nossa personalidade atual. E os muitos homens que nós já fomos, nas muitas experiências, quando nós escutamos essas palavras, nós ficamos maravilhados, porque elas respondem às dúvidas de todas as personalidades que estão intrínsecas dentro de nós. A multidão que habita dentro de nós diz: finalmente a luz chegou até mim. E eu consigo entender os valores divinos e os propósitos superiores das minhas tantas existências, das minhas tantas experiências. Do tanto que eu ainda tive que passar e do tanto que eu sofri, hoje eu escutando a voz desse rabi, eu consigo entender o real significado de todos aqueles ensinamentos e de todas aquelas palavras. Então eu começo a me desprender, eu começo a me soltar da tutela daqueles que ainda tentam nos agasalhar ou nos acompanhar. O que, de uma maneira geral, trazendo para a nossa vida, pode ser a sociedade em que nós vivemos hoje. Os valores que a sociedade nos cobra, exige de nós em alguns momentos, nós começamos a nos desprender daquilo. Nós nos começamos a não dar a mais a importância devida que a sociedade pede para aquele tipo de coisa. Nós começamos a exercer o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais consciente, mais planejada, mais pensada, mais racional. Quando nós temos melhores informações, nós tomamos melhores decisões. Então a multidão que escutava o Cristo começou a entender e ficou maravilhado. Mas os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começavam a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam. Como nós podemos definir isto aqui? Os chefes dos sacerdotes, as palavras começavam a incomodá-los e tudo mais. Os chefes dos sacerdotes e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Isto aqui.
Isso aqui pode ser definido como ego. O ego que existe dentro de nós começa a procurar formas de negar os novos valores que nós estamos recebendo e nós estamos implementando. Porque o ego e o divino não ocupam o mesmo lugar. Para que o divino prevaleça, o ego tem que ser eliminado. O ego tem que ser extirpado. Quando o ego se sente ameaçado, ele vai procurar de todas as formas, subterfúgios e maneiras de se prevalecer para que possa continuar em controle, para que possa continuar ainda sendo aquele que comanda. Todas as formas, todos os valores novos que nós tentamos trazer para a nossa vida, que ameaçam o ego vai ter uma contrapartida, provocando toda esta confusão, procurando todo este turbilhão que nós passamos durante a purificação do templo. E conforme diz logo no princípio da passagem, o Cristo começou a expulsar os vendilhões. Que este é um processo contínuo e constante na nossa existência. Esse processo de expulsar os valores antigos tem que ser um processo que ainda vai demorar muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, muitos e muitos milênios. Mas vai nos guiar e vai nos levar ao mesmo ponto que o Cristo tem e que o Cristo exemplificou a todos nós. Neste momento, quando nós conseguimos entender que o ego é o nosso principal inimigo dentro da nossa existência, dentro desse processo de transformação, nós começamos a procurar outras formas de combater isso e de nos fortalecer. As formas que nós temos estão em nossas mãos. A oração, o trabalho no bem, a caridade desinteressada, a atitude de compaixão. Todos nós que já tivemos a oportunidade de trabalharmos em alguma obra de caridade, num hospital, numa creche, com a caravana, ajudando as pessoas, nós começamos a perceber como os nossos valores são infinitamente pequenos comparados com a dor alheia. Quando nós vamos para dentro de uma creche, como a gente vai para dentro de uma Russell Homes, e nós vemos aquelas crianças que estão ali, abandonadas há 30, 40, 50 anos, e nós vemos a vida que nós temos, nós perdemos o direito de reclamar. A gente não consegue mais. Quando a gente tem uma experiência dessa, no bem, na atitude desinteressada ao próximo, nós conseguimos fazer com que o ego diminua a sua importância tremendamente. Por isso que o Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade, através do bem ao próximo, da atitude desinteressada do amor sublime, nós conseguimos fazer com que o ego diminua a sua importância naturalmente, sem entrar em guerra. Porque os nossos valores, os valores que o Cristo nos deixou e que são potencializados pela centelha divina que nós temos dentro de nós, vão prevalecer durante esse processo. Para encerrar, nesse processo de transformação que nós estamos, na purificação do templo da nossa alma, do templo interno que nós temos, do local sagrado do nosso coração, nós temos ainda que deixar com que os movimentos sejam constantes em nossa jornada. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma que os valores da matéria ou da sociedade nos imponham novamente a sua vontade. Quando fraquejarmos, pensemos no Cristo. Quando tivermos dúvida, pensemos no Cristo. Quando nós estivermos indecisos, pensemos no Cristo. Nele, e só nele, está toda a força que nós precisamos, todos os exemplos que nós necessitamos para que nós possamos continuar firmes e resolutos no processo de purificação do templo da nossa alma. Que a paz dele, que nunca nos abandonou, esteja conosco hoje e em todos os dias da nossa jornada. Muito obrigado.